Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu desejo saudá-los a todos na paz do Senhor. Nesta noite, queridos e amados irmãos, no dia 21 de julho de 2020, estaremos na nossa 12ª lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje transmitiremos essa aula para os irmãos que estão aí na nossa congregação Ebenésia. Com muita alegria, eu desejo saudá-los a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de hoje, irmão, estamos na 12ª lição, na penúltima lição desse trimestre, nosso segundo trimestre, que tem como título desse trimestre a Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Título da nossa lição de hoje: a conduta do crente em relação à família. Texto áureo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, o versículo é o 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, quando nós falamos num casamento monogâmico, estamos falando do casamento de um homem e uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Heterossexual, quando se trata de sexo homem, mulher. Duas pessoas se unirá em uma só carne, em um casamento matrimonial e conduzirá uma família para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, nossa leitura bíblica em classe da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, trará para nós bênção para as nossas vidas. Livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 33. Pode nos acompanhar de seus lares e ler em casa a nossa leitura bíblica. Efésios, ainda no capítulo 6, do 1 até o versículo 4. A introdução do nosso comentário hoje, irmão, fala sobre a Bíblia relacionamento familiar. É um projeto divino que pressupõe ao matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 4, o versículo até o 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha um papel diferente dentro da sua família. Nesta lição, queridos e amados irmãos, veremos a conduta requerida por Deus para uma família crente salva na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro tópico da nossa lição, queridos e amados irmãos: a conduta de um crente como marido em uma sociedade que vivemos. Como poderemos se conduzir diante de uma sociedade que não conhece a Cristo? Aleluia, verdadeiramente um crente fiel, marido de uma só esposa. No capítulo 5 da nossa leitura bíblica em classe, Paulo enfatiza o matrimônio e ele eleva o mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Versículo 5, querido e amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico do primeiro tópico fala sobre o papel do marido como um líder da família. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que ele pode desenvolver este papel dentro do seu lar como verdadeiro líder, esposo e pai? A Bíblia, querido e amados irmãos, nós vimos que dá uma ordem de autoridade. E é observado o seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça
do homem e o homem é a cabeça da sua mulher. Quando falamos, irmão, de cabeça, nós estamos falando de pensamento, onde o homem verdadeiramente é quem lidera o seu lar, a sua casa, a sua família. É quem precisa sair para trabalhar, para educar os seus filhos, para conversar com a sua companheira verdadeiramente e ter decisões dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ela mostra o modelo relacionado, a Bíblia Sagrada mostra este modelo relacionado do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar dentro, aleluia, da sua comunidade, como se trata a família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos, irmão, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar a sua casa, a sua família, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso simplifica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Jesus na cruz do Calvário, irmão, entregou a sua vida para formar sua igreja aqui na terra. Por isso que um verdadeiro líder, pai, esposo, marido, aleluia, deve se comportar como Cristo amou a igreja, amando a sua família, aleluia, dando a sua vida em resgate do trabalho para educar os seus filhos, aleluia, para abençoar sua companheira. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Terceiro subtópico, cuidado do marido à esposa. O marido deve cuidar verdadeiramente da sua esposa, não o abandoná-la. A Escritura Sagrada, querido e amado irmão, enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta-se também ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Isso o que significa? Que para termos uma vida pautada, respaldada na pessoa de Jesus Cristo, devemos amar verdadeiramente a nossa esposa e cuidar dela. O marido deve dar atenção à sua mulher, da mesmo modo atento para consigo mesmo. A Bíblia nos revela que quando casamos, quando fazemos parte de uma só carne, ambos deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua esposa ao seu companheiro. Glória a Deus. Esse foi, querido e amado irmão, o nosso primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre a conduta do crente como esposa. A conduta da crente, da mulher salva na pessoa de Cristo, como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristão. Lição passada, querido e amados irmãos, nós estudamos a submissão de um verdadeiro cristão para com Deus. Então nós vamos estudar nesse primeiro subtópico, do segundo tópico, sobre a submissão das irmãs cristãs. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor do Senhor. Nesta perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados da seguinte forma: esposa ser submissa aos seus maridos, dos filhos ser submissa aos seus pais, dos servos ser submisso aos seus senhores,
No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição das esposas ficar em domínio debaixo dos pés dos maridos. Não, submissão, louvado seja o nome do Senhor. É diferente de ser sujeitada debaixo, do jugo do seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. A condição de uma mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. A mulher era como um objeto na vida do seu senhor. Hoje não. A Bíblia diz verdadeiramente que uma mulher crente, ela passa a ser uma companheira do seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo ao conversar com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, Cristo quebrou o paradigma da época e se pôs a conceito e a discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão do seu esposo. Uma mulher, querida e amados irmãos, não é uma escrava, é uma companheira. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a reverência dividida ao seu marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. O marido, o esposo, que assim se pronta cooperar para que a esposa o reverencie. Essa reverencia consiste, irmão, em estima e respeito para com seu companheiro, para com seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa? Que a esposa, querida e amado irmão, participa das decisões da família, porém não procede como opositora nem desautoriza as autoridades de seu marido. Em outras palavras, as decisões de um lar cristão partem do marido, mas nem assim a esposa parte em querer desmanchar ou descontrariar uma ordem do seu companheiro. Precisa de ambos conversar, ter uma boa conversa e andar conformidade à palavra de Deus. Amém, queridos e amados irmãos? O terceiro subtópico da nossa lição fala sobre a conduta do crente como filho. Nós vimos a conduta do esposo, da mulher, e agora nós iremos ver ou estudar a conduta dos filhos. Primeiro subtópico do terceiro fala sobre responsabilidade dos pais com seus filhos. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, no ensinamento da palavra de Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe, versículo 6 e o 4 de Efésios diz: e vossos pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração no Senhor, no ensinamento da palavra de Deus. Por isso que a palavra doutrina, irmão, ou disciplina, significa orientação aos seus filhos, treinamento, ensinamento, para que os filhos desenvolvam um caráter e pronto à obediência das normas dos seus pais, já que a palavra admoestação no grego quer dizer instruções ou advertência, que faculta
há distinções entre o mal e o bem. É isso que os pais devem ensinar aos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho que ele deve andar. Porque a Bíblia diz que até mesmo quando eles crescer, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. Por isso, querido e amados irmãos, que devemos criar os nossos filhos no ensinamento da palavra de Deus, levando ele para a igreja, para o culto infantil, para os ciclos de oração infantil, aleluia, para a escola bíblica dominical das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para que eles aprendam a palavra de Deus. Leve os seus filhos aos cultos, não deixe ele em casa, ensine a palavra de Deus, que ele irá aprender e fixar na sua mente que verdadeiramente o único caminho se chama Jesus de Nazaré. O segundo subtópico, irmão, fala sobre a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é a apresentação de forma objetiva pelo apóstolo. Vossos filhos sejam obedientes aos vossos pais. A explicação, irmão, para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela sequer ou requer a ordem natural divina estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Para que ratifique esse ensinamento, o apóstolo Paulo cita um quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Honrar, assim os filhos devem obedecer, né? E honrar os seus pais. Honrar, irmão, é obedecer na presença e na ausência. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Logo, irmão, obedecer significa cumprir o que é ordenado, o que é ensinado, o que os seus pais ensinou durante todas as suas vidas. Mesmo após o casamento de um filho, ele continua, louvado seja o nome do Senhor, na aprendizagem que os seus pais lhe ensinaram. Honrar, irmão, envolve amar os seus pais, né? Obedecer os seus pais, louvado seja o nome do Senhor, e amá-lo como o Senhor Cristo amou a igreja. Respeitar e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência, irmão, é dividida ou é submergida aos pais, enquanto os filhos estão ao seu poder, dentro das suas casas. Louvado seja o nome do Senhor. E honrar, irmão, é um dever contínuo para toda a vida, mesmo através de que construir os seus lares, a sua casa, ele deve honrar os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecer e honrar os seus pais, uma promessa dupla que lhe é assegurada para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Essas bênçãos, irmão, incluem prosperidade interior na vida longa de um filho. Embora as dávidas espiritual esteja implícita, enfatiza recair sobre os benefícios materiais. Significa que as obediências e honrar os seus pais, os filhos sustentam-se no hábito que Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com ricas excelência, bênçãos do céu. Graças a Deus, querido e amados irmãos, a nossa conclusão de hoje da nossa lição: no modelo divino, todos os mandamentos da família cumprido deve especificar. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, só reforçando e revisando a nossa lição. A esposa tem o dever de se submergir a respeito da liderança do seu marido. O marido deve ser um educador a seus filhos
Os seus filhos, segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obediência e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo, a prosperidade dos filhos faz parte da família, que se ponta conforme Deus planejou durante toda a fundação do mundo. O amor de Deus para com a família. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, esta foi a nossa 12ª lição. Oramos a Deus por essa rica oportunidade de poder dirigir esta aula maravilhosa. Querido e amado Senhor da Glória, Pai querido, te agradecemos, meu Deus, por mais uma aula maravilhosa trazida aos nossos alunos. Abençoa eles, Senhor, que estão nos seus lares, nas suas casas, nos ouvindo neste momento. Toma, Senhor, da tua graça, do teu poder sobre essas vidas. É isso, Pai, que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os alunos neste momento e todos possam dizer amém, Jesus. Muito obrigado, irmão.